Olá, sejam muito bem-vindos à estreia do nosso podcast Ela Disse Sim e Agora. Se você é noiva, foi pedido em casamento ou ama falar de casamento, assim como eu, esse podcast é para você. Meu nome é Larissa, sou assessora de casamentos, cerimonialista, e eu tô aqui junto com alguns convidados para tirar algumas dúvidas, um bate-papo super descontraído e principalmente tirar vocês de algumas enrascadas. A ideia do podcast surgiu em conversas de bastidores e onde a gente percebeu que falar de casamento para nós era muito óbvio e algumas dúvidas surgiam. E quando as noivas chegavam na gente, em reunião, a gente via que algumas dúvidas eram muito recorrentes. E, por isso, a gente resolveu fazer aqui, nesse podcast, para tirar todas as dúvidas. Hoje temos participação muito especial de todos. Vou começar apresentando a nossa convidada especial, Mari Dedvits. Olá, Mari, boa tarde. Olá, Larissa, boa tarde, prazer. Prazer a todos que estão me ouvindo. Sou Mari Dedvits, assessora aqui de São Paulo. A Mari é assessora de casamento, especialista em casamentos, né? Consultora, mentora de fornecedores de casamento e minha mentora. Amo. Muito obrigada, é um prazer te ter aqui com a gente hoje, tirando algumas dúvidas. Eu que agradeço o convite e desejo muito sucesso ainda agora no podcast, que eu acho que sempre é importante informação com conteúdo. Sim, com certeza. Para complementar o nosso time, chefe Marina, proprietária da Casa Schmitz, especialista em tábuas, mesas de frios e atua como personal chefe em eventos. Eu agradeço tanto o convite, porque realmente, né, falar para às vezes, para a gente conversar assim é tão fácil, tão óbvio, mas tem tanta dúvida que a gente pode esclarecer para as pessoas, então é um momento muito especial para mim também. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Querido Alisson Oliveira, cantor, compositor e um saxofonista incrível. Olá, boa tarde, prazer estar aqui. Esse programa maravilhoso, esse podcast maravilhoso. Tenho certeza que vão ser assuntos bem relevantes e vamos nos divertir, né? E música, né? Vamos ter música. E a nossa noiva convidada de hoje é a Tati Fernandes. A Tati é especialista em mechas, corte, coloração, atende no BG Salon e já atua na área de beleza há bastante tempo. Mas hoje ela está aqui para nos contar como foi o processo de ser noiva. Ou seja, o por trás, né? De estar arrumando as noivas, o por trás disso. O planejamento e os preparativos para o casamento. Como é que foi, Tati? Conta pra gente. Então, boa tarde. Fico bem feliz de estar aqui participando desse momento, que é importante, né? Para muitas pessoas que não sabem, às vezes, ver tudo tão bonito lá e não sabe, às vezes, como que é por trás, quem nunca viveu isso. Então, eu sempre vivi a parte de produção das noivas, né? E casando, eu vi realmente que é interessante estar aqui e passar tudo isso que eu passei. O planejamento da Tati, a organização dela foi feito express. Então, nisso, a Mari pode dar a experiência dela também, né, Mari? Porque o casamento da Tati, a gente organizou em tempo recorde. Fizemos em 10 dias. Em 10 dias, nós organizamos tudo. E, graças a Deus, deu tudo certo. Ficou maravilhoso. Né? Temos as fotos, assim. Eles já se animaram até a fazer renovação de votos. Então, vamos agilizar isso. Em 10 dias, em 10 dias. Em 10 dias. Então, assim, o que a gente queria nesse momento que tu compartilhasse com a gente, Mari, essa questão da organização, quais são os itens mais importantes para quem decidiu casar agora, né? Vai casar, qual seria o caminho ideal, assim? O que tu indicaria para essas noivas? Eu acho que hoje nós temos 2 tipos de casais, né? Aquele casal que está programando seu casamento com uma longa distância. Nós acabamos de entrar no segundo semestre de 2023 e esse casal está com uma programação para casar em 2025. E você tem um outro perfil de casal que é um preparativo mais rápido.
Não digo em 10 dias, esses são raros, mas a gente tem um preparativo em alguns meses. Mas o que eu acho que esses 2 clientes aí vão ter em comum, o que eles precisam é de uma boa organização. Então, o primeiro passo é ter uma lista de convidados. Saber o número de pessoas que você quer convidar para o seu casamento é muito importante, porque isso vai definir uma série de fatores. Vai definir o budget da festa, vai definir aonde nós vamos sugerir que seja feito o casamento. Então, esses 2 impactos, eles são bem importantes para a gente conseguir fazer uma boa organização. Então, acho que o primeiro conselho aí para quem está começando a organizar seu casamento é fazer a lista. Depois, o segundo passo é ter uma ideia do quanto quer gastar. Isso é muito importante. Hoje o casamento, o céu é limite, com qualquer margem de valor a gente pode fazer um casamento, depende das condições financeiras, depende da expectativa desse casal, mas ter um norte é muito importante para a gente ser mais assertiva e ficar muito mais dentro do sonho aí do casal. E o terceiro passo, né, é ter uma boa assessora para poder organizar tudo isso, não abrir mão de ter um bom profissional para te ajudar nesse momento. Eu acho que a assessora, a gente acertou. É o que eu digo, né? Só para complementar, assim, e voltar para o assunto, realmente é uma coisa que eu sempre indico, lista de convidados é a base de tudo. E definir o orçamento, porque daí a gente entende para onde que a gente pode ir, né? E quais os profissionais que a gente vai indicar nesse caso. Com relação à tua lista de convidados e ao teu orçamento, o que tu achou? O resultado final, a entrega, o que tu pode falar para a gente da tua experiência? Então, vendo ela falar ali, eu me lembrei, a primeira coisa que eu lembrei foi essa questão do orçamento, né? Quando eu conversei contigo, na verdade, a gente se organizou tudo em 10 dias, mas a gente já estava com o pensamento, não sabia a data exata, mas já fazia um mês que a gente já estava se programando. E quando eu falei contigo, que eu vi como tu se posicionou, né, diante de tudo, por ser rápido, por ser um casamento pequeno, por ter um gasto menor, né, que a gente queria, que a gente tinha aquela possibilidade de valor. E, então, eu vi assim que tu acertou tudo, assim, tu conseguiu me entender. E eu disse, Lara, eu tenho esse tanto, né? A gente pode gastar esse tanto aqui, e são, em média, 30, 35 pessoas, e é contigo. E deu tudo certo. Não visitei o local, né? Conta um pouquinho disso, que é bem interessante. Ela foi no local e disse assim, ó, tem esse local aqui e tem outro, então me mostra esse aí. Ela gravou, mandou foto, é esse. Aí ela disse, ó, nós temos essa opção aqui e essa opção aqui de foto, é esse, conheço esse. Aí, do resto, foi a mesma coisa com a... Desculpa, eu esqueci teu nome. Não, mas com a Marina, com o Alisson, foi a mesma coisa, conheço. Ela tem certeza que é uma boa indicação, já vi outros lugares que tinha, né, a comida dela, tudo. Pessoalmente, a gente não se conhecia, é verdade. Não, agora, eu não conhecia ninguém. Agora Alisson só de vista também, né? Me lembrei. Já fui... Então, eu não conhecia nada, eu não sabia nada. Eu fui no meu casamento e entrei de surpresa como os convidados. Confiou cegamente na assessora. E fiquei maravilhada, meus olhos brilharam. Fiquei muito contente, muito feliz com tudo. Foi perfeito, muito mais do que eu esperava. Ai, que bom. É tão bom, né, ter esse resultado, assim. Quando a gente contrata profissionais que a gente confia, a probabilidade de dar algo errado, de ter algum imprevisto é mínima. Sim, com né? certeza. A gente não pode dizer. Mas, como assessora, e a Mari podendo confirmar isso, às vezes, quando o cliente não é que não acredita, mas não confia totalmente nas nossas indicações e acaba querendo arriscar, são os maiores passos para dar alguma coisa errada, assim, não tem nem o que ver, né? E, Mari, com a tua experiência, o que tu pode orientar também as noivas que estão assistindo para não cair em enrascada? Porque acho que isso é uma coisa que a gente fica triste quando a gente escuta depois, né? Não por não fechar com a gente, enfim, às vezes não fecha com nenhuma assessora, não contrata cerimonialista, que para mim é um dos principais erros, né, de uma noiva numa organização, mas pode acontecer. E o que tu indicaria para evitar esse tipo de enrascada? Lari, eu acho que hoje existe um grande boom da rede social, né, principalmente do Instagram,
Então você tem muita informação. Então a noiva acaba tendo muita informação de fornecedores, ela tem um contato mais rápido, né, com um acesso mais fácil a esse fornecedor. Então isso cria uma falsa ilusão de que ela consegue organizar o casamento dela. Mas acho que é importante para essa noiva entender que o primeiro pilar não é apenas ter o contato desse fornecedor, e sim saber como esse fornecedor trabalha, se esse fornecedor tem uma boa entrega, e se esse fornecedor é adequado para o porte do casamento dela. Nem sempre o fato da gente não indicar um fornecedor não significa que ele não é bom. Ele, às vezes, não é para aquele porte daquele casamento. Então, toda essa dinâmica aí, todo esse conhecimento que vem de uma assessoria, vem para ajudar, para ser um facilitador para a noiva. Então, acho que o primeiro passo aí para ela não cair numa enrascada, é ela entender que é muito além de uma indicação. Mari, eu quero te agradecer muito por compartilhar com a gente nesse dia muito especial, né? Que foi a grande estreia desse podcast. Eu espero que, ao longo do tempo, a gente consiga ajudar muitas outras noivas e também mostrar profissionais da nossa região, né? Que é muito importante isso, essa divulgação também. Muito obrigada por doar o seu tempo aqui para a gente compartilhar toda a tua experiência. E que bom poder compartilhar, porque eu sempre digo o quanto tu é uma pessoa iluminada, uma pessoa extremamente profissional e que tem muito sempre a acrescentar. Agradeço demais, tá? Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, desejo muito sucesso para vocês, que vocês sejam um grande veículo aí de comunicação com seriedade para as noivas. Um beijo para todas, um beijo para todos os convidados também. Beijo, obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Gente, assim, ó, é tão maravilhoso poder compartilhar esses momentos com vocês. A minha intenção não vai ser nunca falar exclusivamente do meu trabalho, mas sim tirar essas dúvidas, né? Eu fico tão feliz quando um casamento dá tudo certo, e eu fico tão triste quando eu fico sabendo de outros casamentos que, enfim, aconteceram algumas situações que não tiveram como ser convertida, né? Então, é isso, a gente tentar esclarecer todas essas dúvidas e trazer. Então, agora, puxando um dos assuntos que a Mari falou, que foi ali de conhecer, e a Tati também falou, de conhecer o perfil. Eu acho que o principal, quando eu vou indicar os fornecedores, é conhecer o perfil dos noivos. Eu trabalho de uma forma muito personalizada, então não tenho fórmula pronta de dizer são esses aqui pronto, até porque nós temos grandes fornecedores e eu entendo que cada um tem o seu perfil, então eu gosto de sempre entender muito bem isso para poder indicar o melhor para aquele evento, né? Então, assim, acho que entender o perfil da Tati foi muito importante na escolha do buffet. Eu tive as opções também, né? Sim, e na escolha do buffet. E super atendeu, porque foi num domingo à tarde, né, Tati? Foi muito gostoso, estava uma temperatura excelente. Foi. A cerimônia foi linda. O nosso músico maravilhoso atendeu tudo. Obrigado. Mas e com relação ao buffet, Marina, o que tu tens a dizer, assim, como um primeiro contato? Assim, Lara, da mesma forma que tu trabalha nesse estilo de personalização, a gente trabalha na cozinha dessa forma, sabe? Então, assim, eu não te conhecia, né? Mas a Lara, ela veio e disse assim, Má, a gente precisa que esse evento ele seja dessa forma, porque tem o jeito dos noivos, porque o local vai ser legal. A gente pensou, quem sabe, numa mesa de frios, porque era num lugar que era rústico, porque o casamento ia ser à tarde, mas um negócio que também lembrasse alguma coisa de café. Vamos desenvolver essa ideia? E aí, a partir daquilo ali, a gente começa a desenvolver aquele menu de acordo com as informações que o próprio casal trouxe, né? Então, por mais que eu não te conhecia, a Lara me passou as informações que a gente precisava para montar esse menu, porque a fórmula é ser realmente a cara dos noivos, né? Para poder ficar certo, para poder ficar uma entrega boa, uma coisa que realmente te realize. Sim, porque daí ela acabou me fazendo o que eu pedi e também fazendo tu entender, né? A tua expectativa. Porque ela tinha que me entender
para passar para ti. Então, isso daí também é importante, né? Isso para mim é assim, ó, o melhor caminho, sabe? Às vezes as noivas vêm conversar com a gente, eu tenho uma data, mas não tenho mais nada. Olha, então, a minha indicação é que tu procure ou uma cerimonialista ou que tu consiga reunir pelo menos as informações principais para que eu possa te dar uma orientação. Nesse momento, como é que tu vai escolher um menu se tu não sabe a quantidade de pessoas, se tu não sabe o local, tu não sabe se essas escolhas que tu tá fazendo vai combinar com o horário da festa, né, com o perfil dos teus convidados. Eu ia dizer agora, o perfil dos convidados é muito importante, E eu né? eu não vou negar, eu fiquei bem assim na dúvida. Meu Deus, será que só isso vai dar de sustentar? E, gente, ó, a maioria, todos vieram comentar que assim, amaram, que comeram super bem. E eu naquela preocupação, porque teve depois mais uns 3 pratos quentes juntos também que ajudaram. Foi. Mas assim, ó, foi só elogios. Que muita gente pegou essa ideia para fazer para outros eventos. O que eu passei para a Marina, a informação que eu passei para a Marina foi assim, ó, Marina, vamos fazer num domingo à tarde. Então a gente entende que por ser um domingo, já não vai se estender tanto até madrugada. Então não é algo que precisa ter muita variação de comida, tipo muitos momentos de comida. Então eu falei, claro, eu quero montar uma mesa bonita, porque vai ser o ponto principal da festa. Eu disse, quero que seja uma mesa de referência. Então a gente até tem algumas... tem umas imagens. Ai, ficou lindo. Gostei. Então assim, a ideia era trazer o quê? Que os convidados fossem recepcionados com uma mesa de comer com os olhos, né? E foi. E claro, e além dos frios, nós sugerimos alguns pratos quentes, né, Marina? Justamente porque como tinha essa questão do horário, né? É hora de um café. Dá uma fominha, né? Talvez só os frios seja algo que não fosse ter, assim, um grande sustento. Mas gostaríamos dos frios? Vamos pensar numa ideia que a gente englobe tanto os frios quanto alguns pratos que sejam quentes, mas que tenham um pouquinho mais de sustância, para que o pessoal realmente tenha a parte da alimentação como um momento especial, né? Então, a mesa ficou muito bonita, a gente tinha quiches, tinha uns sanduichinhos, era um escondidinho também, né? A gente acabou fazendo uns pratos quentes, umas tortas salgadas, e foi muito bacana, porque o pessoal depois veio e elogiou e disse que foi um café gostoso, um momento especial de verdade, né? Então, para a gente, essas informações do teu público, do teu momento, daquilo que tu espera é muito importante para criar essa conexão com o casamento, né? E tudo ficou gostoso dentro daquele valor, que depois até te perguntei, mas daí no fim era café, e depois que eu cheguei me lembrei, não tinha café, Tati, mas assim, tu vê que não fez falta, e tu ia ter que alugar as xícaras, ia ter que alugar, então isso ia sair fora daquilo que tu podia, a gente conseguiu entrar, né, com tudo que tu queria, e foi gostoso, e não fez falta aquilo que eu achava assim, será que não? E não. Mas era um gasto a mais, né? Então É que assim, ó, hoje o principal eu sempre digo, tá? Não existe certo e errado para casamento. Tá? Eu sempre falo isso. E o que acontece? Eu gosto de, justamente, ver o perfil, ver a data, ver os convidados. Eu jamais iria sugerir esse tipo de serviço se fosse um perfil de convidados que são pessoas mais velhas, de interior, que gostam de prato e comida. Não tem como. Tem isso, né? Não tem como. Eu tenho eventos que quando eu começo a entender, assim, com os noivos e conversar, eu já falo assim, não. O perfil de vocês é buffet, não dá, gente. Porque a gente quer que os noivos saiam agradados, né? A gente, como profissional, também fique feliz em ter acertado. Mas que os convidados, ninguém saia de lá dizendo, passei fome. Né? Porque, assim, por mais que a gente sirva um serviço volante, por exemplo, por mais que a gente sirva a festa inteira, se não for o buffet de a pessoa ir lá botar, ela vai dizer que passou fome. É certo. Principalmente assim, se tu tem uma série de convidados que tem uma faixa etária muito mais velha. A gente fala ali, né? Tem talvez ali pessoas que não tenham esse hábito, ou que nunca foram em festas que foi servido um finger food, ou que foi mesa, que foi café, que foi qualquer coisa diferente de um buffet completo, né? Com salada, com carne, com arroz. Só que daí tu pensa, como tu vai servir um salada, arroz, carne às 4:30 da tarde? Impossível, não faz sentido dentro dessa tua comemoração, né? Então, o que é importante?
é visualizar o casamento como um todo, não ficar fixado nessa ideia de querer o finger que eu vi na festa da fulana. E se ligar no horário. Porque, assim, às vezes a pessoa quer um casamento às 4 da tarde e quer ir até às 4 da manhã e depois ela não vai ter nada de comida. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que ficar atenta e que eu costumo podar nessa questão. Por quê? Porque lá a gente sabia que a gente ia começar às 4 e que a gente ia finalizar umas 8 da noite, né? Foi, né? E que foi. É verdade. Então, assim, a proposta em que a gente fez, ele deu super certo por isso. Mas aí eu penso, e se tu viesse com a proposta para mim de fazer às 4 e botar banda e outras coisas que fosse até às 2 da manhã? Eu já iria mudar esse perfil de comida, né? Nesse caso, poderíamos ter, sim, a mesa, mas fazer, então, uma mesa de entrada, né? E aí, a partir daí, pensar numa alimentação quente para mais tarde, um after, né? Uma alimentação para depois da banda, quando realmente começa a ficar bem mais tarde, o pessoal já está com fome de novo. Então, ia ter que mudar totalmente a tua visão do teu casamento, disso que tu imaginou, para adequar dentro da realidade que a gente vai precisar para atender bem os seus convidados. Então, por isso que, para mim, essa proximidade da cerimonialista com a noiva é importante, é Porque essencial. tem esses detalhes, né? Que a noiva não... Às vezes não vai enxerga, saber, né? Não enxerga, não tá... Outro detalhe que às vezes os noivos não lembram fornecedor também come? Né, Alisson? Vou jogar essa pergunta para ti, porque assim, quando a gente começa a passada, a gente vai ver a quantidade de confirmados e tal. Aí eu começo, fornecedor. Tá, mas eu também tenho que pagar pro fornecedor? Eu já recebi essas perguntas, assim como eu já recebi em um outro evento, assim, tá, mas e se eu pedir marmita pros fornecedores? Aí a gente olha assim, né? E daí tem que explicar que, gente, o fornecedor está trabalhando no teu evento, com todo amor e carinho. Por que a gente vai separar e fazer uma outra alimentação? Claro que isso tudo a gente alinha sempre. Quem realmente vai ficar durante a festa, né? Sim, claro. Como é que o buffet trata essa questão? Porque eu entendo que quando a gente está alimentado, né? A gente trabalha muito melhor. Eu trabalho, e tu? Com certeza. Eu me sinto privilegiado, né? De trabalhar com profissionais tipo a Marina, que entregam uma excelência, assim, né? E que a gente sempre faz a amizade, vai lá. Já come um negócio na cozinha. E aí, quanto tempo? Mas é verdade. Né? Vamos experimentar isso. Mas né? Voltando para a seriedade, assim, realmente precisa desse trato, desse cuidado, porque no dia do casamento eu sempre entendo que a gente está realizando um sonho, né? Junto com os noivos. Sim. E para tu ter o suporte de realizar algo tão importante, entregar uma excelência, tu também precisa ser, assim, ter um suporte para o teu trabalho, muitas vezes uma água, né, uma comida, talvez na hora certa, quando tu fica muito tempo no evento, né? Às vezes o evento dura várias horas, o profissional está ali em pé, servindo, né? Geralmente eu estou cantando na hora que tá passando aquelas comidas deliciosas, né? Verdade. O olhinho faz até assim. É um teste de autocontrole, mas tem dado tudo certo. Mas você sabe que com relação a isso, eu sempre tomo cuidado de ver quem vai tocar vamos supor que seja igreja, né? Lá foi tudo junto, então, claro, o profissional sempre chega um pouquinho antes, né? Porque as pessoas acham que chega lá. Então, tem uma preparação antes da cerimônia, né? Então, enquanto as coisas ainda não estão acontecendo de fato, tem toda uma preparação por trás disso. Eu sempre tento, quando é banda, por exemplo, ou finalizou a cerimônia, vai tocar depois, em tentar essa alimentação fazer um pouquinho antes, para que na hora que for tocar, né, tipo na hora da festa em si, porque na hora da festa não vai mais parar. É verdade. Né? Então eu tento ter esse cuidado assim para ir organizar para os fornecedores, para não ser esquecidos, porque eu já escutei em conversas de bastidores aí que em alguns eventos alguns fornecedores ficam esquecidos, esquecem de servir, esquecem de comer, e claro, quem está na cozinha não está vendo, né? Quem está tocando, tu não vai parar de tocar para ir lá pedir. Então isso são pontos bem importantes que às vezes os noivos não sabem. Por isso é importante. Os noivos não sabem do que está acontecendo, como é que né? a gente, num momento no auge ali,
Não é que a gente não queira se lembrar disso, mas a gente está lembrando Mas de vai outras passar, coisas, com né? certeza, porque tu não tem como É? prestar tanta tua atenção nos convidados, nos fornecedores, no que tu tem que fazer, nas fotos que tu tem que tirar, em conversar. Realmente, é impossível que tu tenha o controle de tudo. E aí, quando tu tem alguém sendo os teus olhos onde tu não pode estar, fica bem mais tranquilo, né? Muito tranquilo. Mas eu digo até nisso antes, sabe? Porque, Sim. assim, como eu falei, eu puxei de uma forma de brincadeira, mas assim, é muito Mas é verdade, sério? tá? Eu recebo cada pergunta, assim, tipo, tá, mas eu tenho que pagar pra eles comer? Tá, mas eu já não tô pagando. Então, assim, ó, gente, é só um lembrete, né? Eu vi esses dias num podcast que eu adoro, assim, que eu sempre vejo que eles falam, o óbvio precisa ser dito. Né? Então, assim, isso é importante, porque o que pra gente é óbvio, pros noivos não são, né? Então, assim, é tanta coisa para lembrar, é tanta coisa para que às vezes isso não. E agora conta pra gente um pouquinho como é que foi a questão, o teu contato com a música, assim. Né? A gente sabia que tinha que fazer toda a preparação para a cerimônia, escolher as músicas. Como é que foi esse contato? Daí, o que te fez escolher as músicas? O que te levou? A princípio, a gente tinha algumas escolhas, né? Mas a gente sabendo que o tempo da gente não era, né? Não tinha como ensaiar a tempo, tudo, algo que a gente queria, a gente deixou também pelas escolhas dele, a gente amou, deu tudo certo. Então, assim, eu acho que também tem que ter uma parte de confiança dos noivos em saber que o que foi escolhido realmente tem que acreditar, né? Porque se fica aquela coisa, mas eu queria tanto isso, foi tudo rápido, foi tudo de repente, então tem que ter uma noção, né, de que não tinha como. Então, assim, a gente deixou para ele e ele arrasou. Eu fiquei muito feliz, assim, né, com a aprovação do repertório, né, pelos noivos, pela Tati, pelo Marcelo, porque da mesma forma eu estudo o perfil dos noivos, né? E a gente sabe o horário, como que é o jeitinho deles, como que eles sonharam com aquele momento. E por incrível que pareça, assim, foi já um tempo o casamento da Tati, mas eu lembrei da música que tu entrou e eu trouxe depois para cantar um pedacinho para ti. Adoro participante assim. Mas ela falou assim que eu entreguei já algo pronto, né? Baseado no perfil, na história que eu conhecia do que ia acontecer no casamento. Mas também é muito importante, sim, deixar os noivos livres, né? Para eles escolherem conforme sonharam, assim. Eu gosto muito de topar desafio, né? Então, às vezes, eu passo apertado, assim, porque tem... Né? No caso da Tati, foram 10 dias de preparação, né? Então, não dá tempo para deixar uma música... Quando chegou na música, era menos ainda. É verdade. Assim, né? E embora, assim, as pessoas não saibam, mas um músico que realmente leva a sério o seu ofício, que vai entregar algo de excelência, leva um dia inteirinho, 24 horas, para deixar uma música pronta. Então, por isso que precisa desse tempo hábil, né? E quando realmente tem um tempo, eu procuro deixar os noivos livres. Eu falo, sonhe, e deixa que eu realizo. Pode ser na língua que for. E até eu tenho uma curiosidade para contar, Tati. A Tati foi muito querida, né, em aceitar as minhas sugestões, assim, até dado, né, a urgência ali. Mas eu abri, né, Lari, assim, não, noivos, podem escolher o que vocês quiserem. E a noiva, eu não sabia, eu deveria ter notado pelo sobrenome, mas ela era descendente de russos. E ela escolheu uma música em russo. Aí complicou, né? Mas daí Olha, ela foi muito não, eu tive... sério, eu tive... Foi além, Eu tive... Não, essa aí foi o maior desafio. Que eu não conseguia ler russo, até porque a letra é diferente. Eu escrevi como a gente se fala, né? Rax, rax, rax. E tu fez? Óbvio. Gente, quero ver isso depois. Óbvio. Eu tive que... tiver imagens depois do vídeo. Nossa, então, quando tu serve, né, com um sonho de alguém,
a gente tenta fazer o nosso máximo, né? Por isso que a escolha dos melhores fornecedores, uma assessorista, uma cerimonialista gabaritada, que passa confiança, que tem um casting, né, de excelência, eu acho que é o essencial, né, Lari? A próxima, tu fala assim, pode escolher qualquer um menos russo. Né? Tipo assim, internacional a gente tem uma limitação, não pode escolher japonês. A limitação vai ser inglês, tá? Então a gente só vai, assim, no máximo italianinho, assim, mas bem de leve. Espanhol. Não, assim, puxando a... Gente, eu falo... O casamento da Tati foi em setembro do ano passado, da Tati e do Marcelo, e eu vou dizer, tá? Até hoje, eu falo de vocês, assim, na organização. Os dois, tipo, quando alguém me pergunta qual é o casal ideal, é os dois. Por quê? Porque eles simplesmente falaram assim, Lari, a gente quer isso, a gente entendeu o perfil, a gente tem são tantos convidados, porque daí, claro, né, a gente, dependendo do orçamento, do que a pessoa quer fazer, a gente dá ali uma limitação. E eles falaram, e é isso, se a gente confia em ti e faz o que tu achar melhor. Então... Deixa a gente apreensiva, não vou deixar que não vou dizer que não, né? Porque assim, tu fica naquela sempre pensando, mas a hora que ela chegar, será que ela vai gostar? A Tati não foi no lugar, gente. A Tati foi tudo surpresa. Foi quase o Fábrica. Ela era convidada do próprio casamento. Eu brinco e eu falei isso pra Mari Dedivitz, uma das nossas mentorias. Eu falei assim, gente, eu me senti no Fábrica de Casamentos, porque assim, ela simplesmente falou e foi tudo surpresa, só não foi vendada, né? É mesmo? Então, assim, ela chegou lá, então assim, cada momento em que ela entrou e que ela participou foi surpresa. O Marcelo ainda foi antes, então daí o Marcelo já foi, já se ambientou, a gente conversou, ele estava super tranquilo. E a Tati não. Foi, tipo, na hora de entrar, ela já foi entrando, assim, e foi tudo surpresa. Então, eu falo até hoje, vou sempre usar de exemplo, claro, 10 dias a gente não costuma indicar, recomendo. a não ser que seja assim, né? Tipo, eu já falei, Larissa, dá para organizar um casamento em 2 meses, 3? Dá. Né? Mas eu sempre digo, profissionais, principalmente os profissionais únicos, é mais difícil de a gente conseguir data, quanto mais próximo, e vocês têm que confiar na gente. Porque se a gente ficar passando indicação, passando orçamento e não sabe, não sei, aí... Se a noiva já tem esse perfil... Também, né? É porque a Tati sempre foi muito decidida, né, com relação a isso, né? E a gente já se conhecia. Já tinha dado o norte e deixou, né? O problema né? O problema é esse, é que quando tu tá muito ansiosa com esse momento que é único, é especial, a gente super entende, mas ao mesmo tempo tem um tempo curto, tem um orçamento X, e aí quer ficar, às vezes, tendo umas restrições, vai ficar mais difícil, né? Não vai ficar impossível, mas... Uma coisa mais... O que tu se preocupa mais? Os convidados ser bem servidos? É a decoração? Né? Daí tem que ver E ainda deu um problemão com o vestido ainda, que o meu vestido também deu aquele problema todo e no fim deu tudo certo, né? Deu. Vestido... Foi um susto, né? Porque esse do vestido não lembro. Não... Eu fui pegar o vestido e não fiz a última A prova. gente não espalha as coisas, só deixa assim, né? Gente resolve, né? A gente resolve os babados, assim. E o que é ruim a gente deixa em off. Ninguém vê como é que se diz? Como é que a gente fala? Quem vê... Não vê close, como é que é? Quem vê close não vê corre, né? Ninguém viu, assim, que a gente ficou uns 2 dias antes correndo de noite para resolver o vestido. Mas, enfim, deu e é o que eu falo, sabe, Tati? Imagina se tu tá sozinha nesse processo. Meu Deus. Né? Aí ia ter que usar qualquer vestido que não fosse. E daí outra coisa também, assim, puxando o gancho do vestido. Por quê? Foi uma escolha que a Tati fez sozinha. O vestido não passou por nós, então, tipo assim, não foi uma coisa que a gente teve. Foi uma indicação de alguém que tinha dado tudo certo. Não, e eu não imaginei que tu iria se preocupar com isso para mim. Eu achei que a preocupação dela seria com a festa e com tudo que ela tinha que organizar. E isso seria meu. Bom, o vestido tem que ser comigo, né? E quando eu falei com ela, ela se preocupou junto comigo e não, nós vamos resolver isso. Pode deixar que a gente vai resolver. Saiu 8 horas da noite, eu falei... Tati, fica tranquila. Ela me ligou quase chorando. Falei, Tati, fica tranquila. E trabalhei durante o dia confiando. Ela disse para ficar tranquila. Eu falei, ficar tranquila. Fica tranquila que a gente vai dar um jeito. Assim, E eu sempre falo para todos os clientes, tá? Enquanto eu estiver tranquila, vocês podem ficar tranquilos. Se eu me desesperar, aí pode coisar do lado do barco. Mas eu preciso falar uma curiosidade aqui. Estreia do podcast da Lari, né? E quando eu conheci ela pela primeira vez...
foi num evento também, assim, de casamento, a gente não se conhecia muito. E ela estava muito apreensiva, assim, né? E eu achava que ela tinha cara de braba, cara. Eu morria de medo. Eu tenho muita cara de braba. Eu né? morria, eu te falei isso. Eu morria de medo. Aí depois a gente, né, do decorrer do evento, eu fui ver, nossa, é uma querida, assim. Na mas verdade, tanto. a cara de brava é a preocupação. É, a tá seriedade tudo certo. de levar É, aquilo. Eu também tenho isso. E daí eu falei assim, ixi, hoje eu tô lascado, eu não posso dar uma na trave, né? Porque essa mulher é brava. Mas tu nunca me falou isso, sabia? Falei. Falou, não lembro. Mas assim, ó, sabe que essa questão da cara de braba, eu escuto isso a minha vida inteira. Eu também já. Mas é porque, gente, eu sempre falo assim, ó. Enfim, tem pessoas que estão... Eu sou virginiana, então eu sou extremamente detalhista e chata. organizada. E eu me cobro muito. E daí, no dia de evento, a minha equipe fala isso pra mim, tá? Larissa, tu te transforma. Existe a Larissa fora do evento. Então, até é bom, né? Para as pessoas que me acham cara de braba, ó, eu não sou braba. E a Larissa no evento, porque assim, ó, no evento eu tô preocupada com tudo. Eu preciso escutar e ver tudo que tá acontecendo. Sim, né? sim. Desde o casal até com os fornecedores. E eu tenho esse cuidado, tá? Eu sempre me coloco do outro lado, porque eu sou fornecedor. Então, claro que o meu trabalho é com os noivos, eu trabalho para eles. Mas eu me importo muito com todos os fornecedores, porque eu entendo que fornecedor feliz, evento com É sucesso. verdade. Com certeza. Né? Não tem nem. Não, Mas não assim, tem cara nem de como. brava não quer dizer que tu estava sério o evento todo. Eu via sempre tu sorrindo para os convidados e tu ali perguntando se estava tudo bem. O cara de séria não quer dizer que tu seja a pessoa séria que leva, né? Porque daí depois a gente conversou, né? Eu acho que eu sorri. É que assim, ó, gente, eu sempre brinco, tá? Até a noiva jogar o buquê, eu tô aqui, ó, na apreensão. Expectativa, Jogou o buquê, pronto, a gente relaxa, deu tudo certo, agora é só cuidar da festa, né? Tem isso, assim. Mas aproveitando uma pergunta, algumas noivas perguntam pra mim, Lari, é vocês que escolhem as músicas? Como é que funciona? Então, assim, ó, explica pra gente mais um pouquinho sobre... Então, o repertório a gente entendeu que tu deixa super livre. Acho que Sim. isso vai de músico para músico. Mas quanto tempo, tá? Tu acha o ideal os noivos passarem o repertório pra ti ou sentar contigo e escolher junto, assim? Sim, Lari, eu costumo falar assim que um mês antes é a data ideal. Um mês antes do casamento. Por quê? Às vezes o casamento a gente já tem a agenda para o ano que vem, por exemplo. Aí os noivos gastam aquela energia para escolher hoje as músicas, né? Só que chega final do ano, eles vão fazer uma viagem ou entra uma música de sucesso nova que tocou, um jantar que eles foram, aquele dia que eles tiraram, né, para eles relaxarem. Então eu costumo dizer assim, vamos esperar um pouquinho, deixa acontecer, né? Vamos viver as emoções. A não ser que tem noivos que já tem tudo muito definido. Não, a gente se conheceu com essa música. O meu sonho de criança sempre foi casar com essa música, né? Porque as músicas são atemporais, né? Aí é tranquilo também. Mas eu costumo dar esse conselho. Gente, pode escolher, né? Fique livre para escolher conforme o seu sonho, conforme o seu gosto musical. Eu costumo trabalhar com um repertório muito variado, que além da guitarra e voz, assim, eu trabalho em outras formações, com músicos adicionais comigo, como violinos, pianista. Eu também sou saxofonista, então, às vezes pode ser uma música naquele momento, a entrada noiva instrumental. Então, assim, o ideal é, como a gente está conversando, conhecer o perfil dos noivos, deixá-los à vontade para sonharem, né? A gente está ali como um colaborador de um sonho. E essa escolha, assim, quando é algo que eles não têm muito definido, eu prefiro que escolha até um mês antes. Por quê? Um mês antes é raro mudar alguma coisa, né? De gosto pessoal, não vão viajar naquele mês do casamento, é muito raro isso acontecer. E me dá tempo para eu entregar um produto de excelência. Por quê? A cerimônia, a Lari, eu chamo de Lari, né? O pessoal que está em casa aí, é Larissa, mas eu chamo de Lari a vida inteira. Mas assim, ó, é engraçado que tem gente que me chama de Lari e tem gente que me chama de Lara. Então, assim, eu tenho o time Lara e o time Lari. Mas tá tudo certo. Tudo certo. Então, eu costumo falar assim, ó,
ela disse, né, que relaxa depois que a noiva joga o buquê, né? Eu relaxo na música da saída da cerimônia. Porque a cerimônia é algo que não pode errar. Tem que dar tudo certo. O equipamento eletrônico, as trilhas que tu vai disparar, o clique no teu fone. Se tem algum músico contigo, tem que estar muito bem ensaiado. Por quê? Tu tá ali ao vivo, live mesmo, realizando um sonho. Então, não tem margem, né? Não e é gravado, não vai cortar. Marina. Não, e o mais que eu mais me preocupo é que a personagem ali, que quem é o principal, a protagonista, é a noiva. Né? Desculpe, o Marcelo está aqui nos bastidores, mas ele sabe que a noiva é a estrela. Acho que né? ele já acostumou, né, Marcelo? Embora ele seja muito importante também, né, como noivo, né, hoje esposo, mas assim, o músico ele tem que ter esse cuidado de não chamar, não é o meu show, né? Então eu tenho que entregar algo muito excelente, muito bom, mas quem tem que brilhar é a noiva. Então tem todo esse cuidado da dinâmica, da regulagem do som, do que tu vai usar para aquele ambiente, se é externo, se é indoor, né? O equipamento, o jogo de corda da guitarra muda, a palheta do sax muda, se tem ar-condicionado, se tem sol. Então, é todo esse cuidado, esses detalhes que as pessoas às vezes não entendem, né? Uhum. E com o podcast, as pessoas vão começar a saber desses bastidores, né? E eu posso aproveitar para lançar um produto inédito, exclusivo, aqui. Que honra! Então, cheio de surpresas de honra, pode. Falando de música, eu tenho um produto exclusivo, eu estou lançando nesse exato momento no podcast, né, na estreia desse podcast de sucesso, que é o seguinte: os noivos podem me contar, por exemplo, a história deles, e eu componho uma música exclusiva para a noiva entrar. Conforme o gosto musical dos noivos. Nossa, por legal. exemplo, os noivos eles são do agro. Gostam de sertanejo, de música mais da roça, o sertanejo chique, né, com os violinos, com tudo. Eu vou compor a música da entrada da noiva conforme o gosto dela. Aí, por exemplo, a noiva é pagodeira. Vai ter um sotaque de samba, de pagode naquela composição, e ela vai entrar ouvindo a sua história, falando do seu sonho, uma declaração de amor para o noivo dela. Isso é que a tua próxima renovação. Não, vai renovar agora. Não vai nem esperar mais. Marcelo ficou agora, assim, aqui no ar. Já está aí, só marcar a data. Essa é chamada para a renovação dos votos. Mas por ele casava todo ano também. Meu Deus, que noivo faceiro! Mas, vou dizer uma coisa, tá? Agora de noivo. Uma coisa de noivo, que todo mundo fala. Porque na hora de organizar, claro, é a mulher que sonhou em casar, enfim, os noivos, pra que fazer? Gastar com os outros. Gente, os noivos são os mais contentes na festa. Tô mentindo? É verdade. Os noivos em festa, assim, são os mais animados, e eu não escutei até hoje, tá? Me manda mensagem se tiver algum noivo pensando o contrário, que diga assim, meu Deus, valeu muito a pena. Eu tinha esse pensamento, sabia? Valeu muito a pena. Então, eu falo porque o meu próprio, tá, gente? Meu marido antes fez dizer, pra que casar? Não sei o que, né? Gente, ele fala até hoje, porque aqui a gente vai fazer. Cada lugar que a gente faz evento novo, ele diz, a nossa renovação dos votos vai ser aqui. Então, assim, é legal tudo isso. E com relação à trilha, Alisson, assim, perfeito, vai tá? Ser muito top. Imagina depois, daqui a 5 anos, né? Tu escutando a trilha novamente, é muito emocionante, porque são lembranças. O dia da festa é inesquecível, a gente não vai deixar de lembrar. Mas ter essas lembranças ainda para escutar de vez em quando, eu acho legal. que... E é um mimo também, porque os noivos vão receber a música numa mídia personalizada, numa caixa, né? Vão poder colocar no carro, em casa. Depois a gente pode gravar um videoclipe com a música deles. Ai, que massa. Então tem toda a estrutura, todo um casting de músicos, de produtores, fazendo com qualidade. Já tem até uma ideia, tá?
Sim. Dá para fazer, ao invés de fazer as fotos antes do pré-wedding, dá para fazer um pós com a música. Então, Sim. Imagina. fazer o clipe. Imagina fazer com o vídeo. história, Então, imagina fazer o vídeo com essas. Gente, já vamos bolar muitos planos aqui. E é assim, tudo que é personalizado, que traduz a essência desse casal, é o que toca de verdade as pessoas, verdade. né? E é tão importante isso. Eu, como cabeleireira e que faço produção de noivas também, a gente se entregar para aquele dia e respeitar esse dia é diferente. Eu já tive noivas que revelaram assim, de dizer assim, Tati, eu vi tu tão preocupada comigo, tão preocupada com a minha felicidade de ficar satisfeita com o cabelo, com a produção, que isso não tem preço. Então, assim, cada um fazendo com esse amor, não tem como os próximos casamentos serem todos, né? Esse mesmo grupo, né? Não tem. É engraçado, assim, né? Todo mundo tem um momento que entrega e diz, ai, que bom. Né? E o teu? Então, eu ia dizer, gente, o meu eu vou contar pra vocês. É só quando termina o último prato. Enquanto não terminou o último prato, a gente tá ali naquela correria, porque faz mesa de entrada. Ficou lindo, ficou maravilhoso, mas tu já sabe que depois da mesa de entrada tem que servir os pratos quentes. Vamos fazer pratos quentes. Correria. Tá, e o tempo, o timing. Só que eu não posso deixar tudo pronto, porque a noiva pode atrasar. Se a noiva atrasa, e aí tu tá com um risoto pronto, já não vai ficar legal. Só que se tu atrasa e o pessoal tá com fome, também não vai ficar legal. Então a gente precisa sempre estar muito naquele momento ali. Vai atrasar? Vai ter foto. São quantos padrinhos? Vai bater foto com todo mundo? Vamos servir o jantar antes? Vamos servir o jantar depois? Como que a gente vai adequar tudo isso dentro da realidade daquele momento especial para sair tudo dentro do tempo, né? São 4 pratos, são 6 pratos. 6 pratos, nossa, né? Tem uma logística toda para ficar pronto e sair em sequência. Chega no último prato que serviu todo mundo. Todo mundo feliz. Eu penso... Agora eu posso respirar. Só falta lavar a louça. Que é normalmente nesse horário que eu vou pra cozinha e digo, gente, agora eu preciso comer, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que é nessa hora que assim, a gente se divide, né? Então a gente divide a equipe para comer. Então, quando eu falo que penso do mundo, realmente, eu aproveito o momento que os noivos estão comendo para comer também, porque eu entendo que ali eles não vão precisar de mim, para depois disso eu também tá livre com isso. Gente, pra gente encerrar, antes da música do Alisson, Tati, conta pra gente assim, ó. Tu mudaria alguma coisa do teu dia, assim? A gente já sabe que tu quer fazer de novo, vamos manter isso. Mas, assim, tu ficou contente com tudo? Como é que foi pra ti, pra gente finalizar? Lari, eu vou ser bem sincera pra ti. Eu não esperava tudo aquilo. Foi muito, muito, assim, satisfatório. Quando eu entrei naquela porta, eu disse, meu Deus, deu para fazer tudo isso? Deu tudo isso. Então, assim, ó, não tenho nada, assim, para dizer. Tudo foi perfeito. Muito além do que eu esperava. Ai, que bom. É tão bom, né? E a gente estava junto. É bom, assim, é muito bom escutar isso. Gente, tá muito maravilhoso esse bate-papo. Eu ficava mais tempo aqui. Para finalizar, então, primeiro eu quero agradecer vocês pelo convite, tá? Nós que agradecemos. É muito especial estar com vocês aqui. Todos vocês fazem parte da minha vida profissional, né? Então, é muito bom compartilhar isso com vocês. Então, para a gente encerrar, Alisson, pode ficar à vontade. A música que a Tati escolheu para ela entrar naquele dia tão lindo, tão fantástico, tão emocionante. Ainda bem que eu te encontrei, agora sou mais feliz. Igual não tem, me trata bem, do jeito que eu sempre quis. Lembro, te olhei, me apaixonei, esqueci o que eu vivi. Me dediquei, tanto lutei, pra te ter perto de mim.
Ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Opa! Obrigado. Pra gente é sempre um prazer receber esse tipo de feedback verdadeiro, né? Porque isso torna o nosso trabalho, que às vezes é exaustivo, porque qualquer trabalho a gente sabe que é, mas ele torna isso muito mais leve. A gente faz com tanto carinho, né, Lara? Então, muito. enxergar que a gente fez parte desse momento especial nos torna pessoas especiais. Com certeza. Então, pra gente fica esse momento muito legal. Vamos compartilhar com quem está assistindo daí, né? Uma fotinha do casamento, então, da Tati e do Marcelo, para que vocês também possam ver esse momento tão lindo. Que foi realmente muito lindo. Foi muito lindo. Lari, então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando, né? A gente se torna amigos, né? Tanto dos noivos, né? Tati, Marcelo, Marina, que é exímia, né? Profissional. Tu, Lari, que eu tenho uma admiração gigante, né? Ai, que bom. E parabéns, vida longa pro Ela Disse Sim e Agora. Muito obrigada, assim, ó, com certeza, Alisson, é exatamente isso. E eu, tanto com os noivos quanto com vocês, é um carinho muito grande, né? E eu espero agora poder ajudar muitos outros noivos que ainda estão na dúvida. Sem dúvida nenhuma. Eu também quero agradecer, porque no fim, assim como foi tudo tão rápido, né, para contratar, eu também não foi tão rápido para agradecer. Eu quero aqui agradecer também o que vocês fizeram, a entrega de vocês, que a gente ficou muito feliz. Foi assim, um profissionalismo muito grande, um carinho muito grande a gente sentiu, tá? Então, que Deus abençoe vocês para os próximos. Beijo grande. Obrigada. Obrigada. Obrigada.